Olá, pessoal, vamos então continuar o nosso módulo crédito tributário. Comentávamos sobre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, citamos as 6 hipóteses e vimos aquele arcabouço jurisprudencial muito desenvolvido a respeito desse tema. E agora vamos entrar exatamente no estudo das hipóteses de suspensão. Moratória, depósito montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar, em mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais e o parcelamento. Vamos começar com a moratória. Então vamos lá, nossa parte 4. Moratória, primeira hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito. O artigo 152 traz uma série de informações importantíssimas a respeito de lançamento. E é exatamente o que nós vamos ver agora, com atenção muito especial, porque são muitas informações. Vamos lá. Artigo 152. Aliás, antes até de olharmos o dispositivo, o que vem a ser uma moratória? A moratória é um favor fiscal que suspende, posterga o pagamento. Não é dispensa, é suspensão. Então, o contribuinte vai poder pagar aquele crédito tributário num prazo bem lá para frente. Ok? Isso é moratória. Bom, então, de acordo com o artigo 152, a moratória somente pode ser concedida, inciso 1, em caráter geral. E eu quero colocar para vocês, antes de olharmos aqui, o inciso 2, em caráter individual. Então, antes de desenvolvermos todo o dispositivo, vamos ver esse detalhe. Moratória em caráter geral e moratória em caráter individual. Ora, qual é a diferença desses dois tipos de moratória? A moratória em caráter geral, basta a lei. A lei concede o benefício e não faz exigência de nenhum requisito, do cumprimento de qualquer exigência por parte do contribuinte. É dada uma moratória do IPTU na região afetada por enchente, etc, etc. Moratória geral. Não há nenhuma exigência, basta a lei que a conceda. Cuidado, hein? Todas as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão têm que estar previstas em lei. Agora, já na moratória em caráter individual, ela é dada por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei, nas condições do inciso anterior. Ou seja, esse primeiro detalhe do artigo 152, a moratória pode ser concedida em caráter geral, sem qualquer exigência, é concedida e fim de papo. Mas, se a lei que a concede faz alguma exigência, traz a exigência de algum requisito para que o sujeito passivo possa gozar da moratória, o sujeito passivo tem que, na repartição, provar que se enquadra naqueles requisitos e a autoridade vai dar um despacho concedendo finalmente a moratória. Então, observe que na moratória geral, basta a lei. Na moratória individual, não é que ela seja concedida individualmente para cada indivíduo. Significa que o contribuinte tem que, na repartição, provar que se enquadra e obter um despacho da autoridade. Então, na moratória individual, não basta a lei. Tem que haver a lei e o despacho da autoridade concedendo definitivamente o benefício. Essa é a diferença da moratória geral, na qual basta a lei, e na individual, que tem que haver a lei e esse despacho. Bom, mas agora vamos voltar. A moratória pode ser concedida em caráter geral de duas formas que nós vamos estudar. E observe
que em caráter individual também, porque ele diz, olha, nas condições do inciso anterior. Então, ambas em caráter geral ou em caráter individual, elas podem ser dadas dessas duas formas, as linhas A e B, que nós vamos conversar agora. A linha A pode ser dada pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo. Lógico, se o tributo é federal, lei federal. Se o tributo é estadual, lei estadual. Se o tributo é do Distrito Federal, lei distrital. Se o tributo é municipal, lei municipal. Não tem como fugir, certo? No entanto, há um detalhe. Olha o que determina a linha B de bola. Pode ser concedida pela União, por lei federal. Cuidado, vamos dar uma paradinha aqui, cuidado, não confundir com isenção. Nós vimos lá no artigo 151, inciso 3 da Constituição, que é vedado à União conceder isenção de tributos de competência dos Estados, Distrito Federal e municípios. Nós estamos falando aqui de moratória. Então, pode ser concedida pela União quanto a tributos de competência dos Estados e Distrito Federal e município, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de sua competência e as obrigações de direito privado. Então vamos lá. Se a União achar que em determinada região a situação está tão caótica a ponto dela ter que interferir na competência dos estados, Distrito Federal e municípios, ela pode fazer isso por lei federal. Só que ela tem que conceder moratória para todo mundo que estiver devendo para a União também. Quer sejam tributos, quer sejam obrigações do direito privado. Então, se naquela região a União quer dar moratória para todos os tributos estaduais, municipais, há que dar também para os seus próprios tributos e para todo mundo que estiver devendo para a União. Créditos tributários ou decorrentes das obrigações de direito privado. É uma exigência tão forte que a União nunca exerceu essa capacidade que lhe foi atribuída pelo CTN de conceder moratória para tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, esta moratória concedida pela própria pessoa jurídica é chamada moratória autônoma, que é a própria pessoa jurídica que cria a lei concedendo a moratória. E essa moratória, quando a União concede para tributos de competência dos estados, Distrito Federal e municípios, é chamada moratória heterônoma. Hetero é diferente. O tributo é estadual ou municipal e uma pessoa jurídica diferente, que é a União, está concedendo a moratória. Moratória heterônoma. Bom, e essas duas formas, a autônoma e a heterônoma, podem ser aplicadas à moratória geral e podem ser aplicadas também para a moratória individual. Ok? Bom, então vamos colocar aqui já algumas das informações que nós já sabemos. A concessão da moratória em caráter individual ou em caráter geral. Concessão da moratória em caráter individual ou em caráter geral. Observe que, na moratória em caráter individual, a lei que concede traz requisitos que terão que ser cumpridos pelo sujeito passivo. No entanto, na moratória, e como consequência, sua concessão depende da lei e do despacho da autoridade administrativa. Ok? Muito bem. Já na moratória em caráter geral, a lei que a concede não traz requisitos que terão que ser observados. É dado uma moratória do ISS no município e fim de papo. Ninguém precisa comprovar nada. Então, neste caso, sua concessão só depende da lei. Ok? Então, esse é o grande detalhe da moratória
em caráter individual e em caráter geral. E vocês vão observar o seguinte, quando nós vamos falar em isenção, anistia, parcelamento, todos esses benefícios fiscais também podem ser concedidos em caráter. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, com muito carinho para você que está estudando Direito Tributário. Vocês viram? Perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba. Cláudio Borba, que inclusive é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, tá certo? Ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAC Concursos. Ele tem um curso super atualizado, completaço de Direito Tributário, gravado aqui na LAC Concursos, né? Esse curso, o foco dele especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos. Todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, tá? Teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80,00. É isso mesmo, R$ 80,00. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80,00, com certeza você pode parcelar esses R$ 80,00 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8,00 por mês, mais barato que uma coxinha, né? Tá certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na Lá Concurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Tá certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.